Olá, amigos do Degustando Vinhos. Hoje eu trago para vocês um vinho que eu digo que é um bom custo-benefício, é um vinho muito interessante, é um vinho que traz alguns aromas, alguns sabores típicos de um bom vinho, que seria um vinho de mais de R$100, mas que é um vinho um pouco mais barato que isso. Eu tive a oportunidade de conhecer esse vinho quando eu fui na Argentina e estava procurando alguns vinhos mais baratos, que não fossem vinhos premium, de casas muito famosas, e acabei comprando esse vinho, trouxe para casa, experimentei, gostei bastante dele, e desde então eu compro esse vinho regularmente, tomo uma garrafa dele aí, pelo menos de 2 em 2 meses eu tenho algumas garrafinhas guardadas aqui. O vinho de hoje é o Nieto Sénéchiner Cabernet Sauvignon 2014, tá? É o ano do vinho, é o ano de uma ótima safra dele, que eu tenho algumas garrafinhas guardadas ainda. Esse vinho, apesar de não ser Malbec, que é a uva típica, clássica da Argentina, a uva que se adequa melhor à Argentina, é um vinho que me surpreendeu por ser um vinho bem complexo, mesmo não sendo da uva favorita. Ele tem uma guardazinha de um tempinho, então vamos abri-lo e deixá-lo decantando um pouquinho para que ele mostre melhor os seus aromas. Vou abrir o vinho. E esse também já está mais do que na hora de abrir, por ser um 2014. E vou deixar ele decantando um pouco. Reparem que a rolha dele já tem algumas características de guarda, ela está bem embebida, está com uma partezinha bem vermelha. Isso é uma coisa para mim muito interessante, eu sempre gosto de ver. Não fico muito feliz quando eu vejo uma uva, uma rolha que está... parece que o vinho nem encostou nela direito. Vamos dar uma decantada nele, que aí na hora da gente provar, ele já vai ter descansado um pouquinho. E obviamente vou deixá-lo descansando aqui na minha taça para ver o aroma dele em descanso. Vou colocar um pouquinho aqui na taça, que a gente já prova ele em descanso. Pronto, mais do que suficiente. Bom, Nieto Sénéchiner. Acho que alguns de vocês já devem ter visto esse vinho em supermercado. Ele mudou, tá? Tá um pouquinho diferente o rótulo dele. Acho que foi em 2016 que ele mudou. Então, não vai ser exatamente esse rótulo se não for 2014. É um pouco diferente. Acho que tem essa casinha aqui ainda. Mas, pelo nome, Nieto Sénéchiner, não tem erro. É encontrado em quase todo supermercado no Brasil, tá? Sobre a vinícola, o que a gente tem a dizer sobre a vinícola? Eu fiz uma pesquisa na internet sobre a Bodegas Nieto Sénéchiner e foi fundada em 1888, tá? Por imigrantes italianos, e plantaram as primeiras vinhas em Vistalba, Rio Grande do Sul, província de Mendoza. Em Mendoza temos muitos vinhos, é um lugar que é o principal área de vinícolas na Argentina, é perfeito o clima. Por que é perfeito Mendoza? Porque temos a Cordilheira dos Andes, que é um bloqueio natural, e ali ela evita que tenha
uma pluviosidade alta, tá? Então, como as chuvas são bem escassas ali, eles podem controlar bastante a irrigação das vinícolas. Aí, com pouca irrigação, o fruto fica com açúcar mais concentrado e é um fruto de melhor qualidade. Quando tem muita chuva, esse fruto puxa muita água, fica muito aguado e a uva fica com uma qualidade pior para se fazer o vinho. Sobre a vinícola ainda, em 1969, ela foi adquirida pela família Nieto e Senetiner, que expandiram as instalações, dando início a uma nova fase de crescimento e desenvolvimento. Em 98, passou a fazer parte do grupo de negócios da Molinos Rio de Plata. Teve uma posição consolidada de liderança, comprometida com mais altos padrões de elaboração e qualidade, sustentados em um plano contínuo de investimentos, tanto nas explorações agrícolas quanto na tecnologia dos processos de produção. Hoje, a vinícola possui 3 fazendas com 400 hectares de vinhas. 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol, 10 mil metros quadrados. Então, são 400 campos de futebol. Dá para plantar bastante uva, né? Localizada em Luan de Cuyo. Luan de Cuyo é lá em Mendoza. Quais são os vinhos que a Nieto Senetiner produz? Provavelmente vocês já viram outros vinhos da vinícola em supermercado também. O vinho de entrada é um Benjamin, tá? E vamos degustá-lo em outra oportunidade e falar dele, tá? O segundo vinho da escadinha da vinícola, um pouco mais acima, seria o Emília, tá? Que é um vinho com a qualidade um pouco superior. Não tenho certeza, acho que ainda não tem guarda, se tiver é muito pouca. O terceiro vinho é o nosso de hoje, é o próprio Nieto Senetiner, tá? Ele já é o terceiro vinho. E o vinho top da vinícola, o vinho superior da vinícola, é o Dom Nicanor, que também iremos provar em uma data futura. Sobre esse vinho, o de hoje, tá? Peguei lá no site, sempre olhem no site para terem uma ideia da ficha do vinho. A ficha aqui não é tão completa, mas traz algumas coisas interessantes, tá? Nieto Senetiner, Cabernet Sauvignon, 100% Cabernet Sauvignon, tá? É um vinho varietal, não tem nenhuma outra mistura de uva. Então, tudo que foi usado aqui foi Cabernet Sauvignon. Origem, vinhedos próprios da fazenda Vistal Biagreiro, Luan de Cuyo, Mendoza. Idade do vinhedo, 30 anos. É um vinhedo que já está numa fase de maturidade boa, assim. Já está começando a ficar até velho, não produz tanto. Mas isso é interessante, que traz um vinho de qualidade superior. É legal ter um vinho com um vinhedo que tem 30 anos de idade. Envelhecimento, 40% do líquido de 6 a 8 meses em barricas de carvalho francês de terceiro uso. Então, uma parte aqui foi envelhecida em barricas de carvalho francês de terceiro uso, tá? Outros 60% do líquido não deve ser envelhecido, sofre um outro processo de mistura com vinho envelhecido e dá essa mescla de envelhecido com não envelhecido, mas o envelhecido dá aquela arredondada no vinho. Potencial de guarda, 3 anos. Esse vinho foi colhido a uva em 2014, deve ter sido produzido aí meados para final de 2014 e ainda ficou 6 a 8 meses, deve ter saído no mercado em meados de 2015. Então, ele já está mais do que na hora de ser consumido, tá? Esses 2014 já está na maturação perfeita e daqui em diante eles vão começar a decair um pouco a qualidade. Então, tá no período máximo de consumo essa garrafa. Que o fabricante fala da prova, tá? Quais são as características que o enólogo viu no vinho? Intenso, de aroma penetrante e vigoroso.
Conjuram-se pimentões e cassis com aroma de baunilha provindo da sua passagem por madeira. De cor rubi intensa, sabores inflexíveis derivados de um amadurecimento certo. Elegante e com bom caráter tânico, um tinto profundo, masculino e de memória longa. Tá? Vamos ver o que ele vai nos mostrar aí no momento da prova. Para quem quiser fazer um casamento aí, fazer um jantar com ele, quais são as recomendações do fabricante? Carnes vermelhas com molho fungus ou setas, cordeiros, carrés de porco e massas recheadas com molhos intensos, tá? Deve ter um tanino pegado, ele pede, deve ser um vinho mais profundo, mais intenso, então ele pede uma comida mais forte, uma comida que tenha bastante molho para você depois secar a boca com tanino. Então é o casamento que ele fala. Preço desse vinho, tá? Olhei hoje na internet, a média que eu vi, esse vinho, não sei o ano, tá? O ano às vezes geralmente é mais difícil achar o 2014, mas o preço desse vinho de 60 a 80 reais, tá? E eu achei o menor preço de algumas lojas que eu pesquisei por R$ 57,90. É um vinho, eu já provei dele no passado, é um vinho que vale o preço, é um vinho justo, tá? Esses 60 reais são muito bem pagos por ele. Você pega vinhos aí de 60 reais muito inferiores a ele, tá? Então vale o que ele custa, tá? Vou fazer uma degustação de leve agora com ele em repouso. Olha, em repouso ele já tem um aromazinho legal, tá? Já é um vinho que você vê que não é um vinho que veio para brincar, não. É um vinho mais sério. Em repouso ele tem um arominha já. Alguma coisa de madeira, um pouquinho de fruto vermelho, mas bem tímido ainda, mas por ele demonstrar aromas já ainda em repouso é interessante isso. Vamos lá, dar uma decantada para ver. Vamos ver o que ele vai nos oferecer. Aí vem aquele perfume de Cabernet Sauvignon, tá? Aquele perfume de fruta vermelha, aquele perfume... Sim, alguma coisa doce, tipo baunilha. Um perfume mais adocicado, tá? Um perfume interessante. Dá passagem pela madeira, creio eu, essa baunilha. Não tem muita especiaria, pimenta, essas coisas, é mais fruta e adocicado. Vamos agora ver se confirma-se isso na boca. Na boca, ele chega e toma conta dela toda, tá? Tem uma acidez, estou vendo aqui as minhas papilas, as minhas glândulas salivares trabalhando, ele tem uma acidez um pouco alta, tá? Até alta demais, eu gosto de acidez, mas até para mim tá um pouco alta. Eu acho isso um pequeno defeito dele. Taninos redondos, perfeitos os taninos dele. Ele tem aquela pequena amarração na boca, mas ele tá redondinho esse vinho. Tá excelente para ser degustado. A única coisa que eu acho dele um pouquinho mais que deixou a desejar foi essa acidez dele, um pouquinho alta. Mas isso aí pode se corrigir com ele descansando um pouquinho aqui no decanter. Mais uma provada. Preenche a boca, ele é um vinho que fica, tá? Ele não é aquele vinho que aparece e some, ele tem um retrogosto, ele tem um final de médio querendo ficar prolongado. Sinto um pouco de acidez ainda, mas excelente, vale muito a pena. Altamente recomendado. Vou deixar ele descansando aqui
vou dar uma pausa no vídeo e em 30 minutos eu vou voltar para ver como ele se porta daqui a 30 minutos decantando. Até logo! Olá, voltamos 30 minutos depois de deixá-lo decantando para ver novas impressões sobre este vinho. Antes eu gostaria só de mostrar uma coisa que eu esqueci na primeira parte, que foi sobre uma avaliação do site Wine Enthusiast, que é winemag.com, sobre o vinho. É um site bem renomado, mas ele publicou uma nota para mim baixa. Provavelmente o motivo foi que ele avaliou o vinho em janeiro de 2017. E de janeiro de 2017 até agora, novembro, hoje já novembro de 2018, o vinho pode ter amadurecido. O que ele achou do vinho? Aromas de uvas passas, ameixas secas e tabacos fortes. Não achei tanto isso, mas foi a impressão dele e é subjetivo isso. Mas não delicados, ele achou o vinho meio não tão delicado. Vinho sólido com taninos arredondados, sim, isso eu também disse, porque o vinho está bem redondo. Eu gosto de um vinho bem redondinho assim para beber. Às vezes esse especialista prefere vinhos com taninos mais fortes. Cereja preta, notas herbais e chocolate são os aromas neste bom, embora básico, Cabernet. Tá? Não deixa de ser um Cabernet básico, mas eu acho que já é um Cabernet básico caminhando para um Cabernet superior. Caminhando bem lentamente, mas caminhando. Vamos ver o aroma aqui, se transformou em alguma coisa. Caiu um pouco esse aroma. Deu uma sumida de leve, aparece um pouco de álcool agora. Antes não aparecia quase nada de álcool. Vamos ver aqui o aroma, depois da decantada, no descanso. Os perfumes de frutas vermelhas permanecem. A acidez dá para sentir também no nariz, tá? Não teve tanto amadurecimento assim. Essa decantada acho que não mostrou tanta coisa assim não. Acho que ele já descansou bastante em garrafa, tá bem. Mas tá com uns perfumes legais aí. Não senti tabaco, não senti chocolate. Isso é uma coisa subjetiva, cada um sente o que lembra da infância. Vamos lá. Continua preenchendo bem a boca, tá? Olha, ele tem um final persistente. Eu gosto desse final persistente. Os taninos estão equilibrados, tá? Obviamente, depois de decantar mais, eles ficam mais equilibrados. E a acidez continua um pouquinho alta, mas para mim é bom. Pessoalmente, eu gosto. Mas para algumas pessoas pode ser um certo defeito, tá? Nossa última impressão aqui. É isso. A minha impressão final desse vinho é um vinho justo, tá? Ele vale o quanto ele custa no Brasil, tá? Na Argentina ele é muito mais barato, é quase a metade do preço, mas ele vale o que ele custa. Pelos cerca de R$60, que é o preço dele aqui no Brasil, vale a pena comprar esse vinho. A minha nota para esse vinho é nota 90, tá? Se fosse escolher as cegas entre esse e o último vinho que eu tomei aqui na degustação no programa 1,
eu ficaria com esse, tá? Talvez porque ele já descansou mais tempo, tá? Aquele lá, vamos provar daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, e eu vou falar qual a nova impressão dele. Mas, no momento, esse está mais redondo. Bom, muito obrigado a todos que assistiram aí a degustação do Nieto Sénéchine Cabernet Sauvignon 2014 e cheers!